Olá, bom dia. Eu sou Regiane Tutenhag, sou terapeuta quântica. Quero convidar vocês para bater um papo gostoso, um bate-papo terapêutico. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre ser líder, o líder de ser, que nós chamamos de maturidade consciencial. Vamos descobrir como é que é? Durante o processo da nossa vida, a gente acaba tendo dificuldades em saber quem somos nós. É porque há tanta influência no meio horizontal que às vezes a gente até se assusta, né? Quem eu sou, na verdade? O que eu quero? Para onde eu quero ir? Qual é o meu objetivo de vida? E com o passar do tempo, isso vai somatizando ao ponto de a gente já não saber mais quem a gente é. E aí que começa o problema. Porque de repente tudo nos atrapalha, tudo nos incomoda. Qualquer não que disser pra gente já vai dar problema. Então, o trabalho terapêutico, nessa hora, ele visa te empoderar, te fortalecer como ser, como essência. Uma coisa bacana que acontece no processo, quando nós iniciamos o trabalho terapêutico numa versão quântica, é que de repente você começa a entender que essas leis, que nós chamamos de leis quânticas, que estão aí em tudo, em todo o universo, né, provando que tudo são energias, ela mostra pra gente que na realidade nós começamos a atrair situações do meio horizontal que nos levam a analisar o que precisa ser consertado dentro de nós. Quer ver como é bem simples? Durante o dia eu tô pensando toda hora em algum acidente. Ah, meu Deus, papai do céu, tem que me ajudar porque meu filho saiu sozinho na rua e agora eu tenho que ficar em cima ou eu vou deixar ele? E o que eu faço? Então eu começo a pensar toda hora naquela coisa ruim. Quando eu menos espero, de fato um acidente acontece na rua, meu filho cai e tal. Ai meu Deus, era por quê? Porque eu estava realmente pensando na situação. Eu acabo atraindo, por lei de atração, atraindo situações para a minha vida das quais eu não quero. O medo, a insegurança, a fraqueza diante das possibilidades negativas do universo. Detalhe interessante, segundo a física quântica, os experimentos que eles nos mostram é que uma partícula, né, uma molécula, a partir do momento em que você está olhando para ela já muda a forma dela, ela começa a vibrar, aumenta a frequência e aí toda coisa acontece. Então um detalhe importante, o que é que você está prestando atenção na sua vida? Você está prestando atenção nas situações negativas do mundo, no âmbito horizontal, ou você está prestando a atenção em coisas belas, em coisas positivas da vida? Aqui entra o detalhe da maturidade consciencial, de ser líder. Primeiro, quando nós estamos diante desses testes, que aliás toda a humanidade vive esse teste, porque é um processo de evolução, a gente precisa ter esse líder que consegue olhar para a situação sem se afetar de fato, sem sofrer com ele. Então, meu filho caiu, machucou, eu vou ficar paranoica, eu vou sair gritando, correr atrás, meu Deus do céu. Não é assim. Veja, se você atraiu a circunstância, tá tudo certo, é para um aprendizado, para você poder superar seus medos, né? Mas se aconteceu, o que nós devemos fazer? Reflete, analisa, aconteceu o negócio. Ok, vamos consertar? Vamos nos ater à solução e não ao problema, né? Porque senão você aumenta mais ainda o sentimento de culpa. Poxa, eu estava pensando naquilo e aquilo aconteceu, será que foi eu que atraí? Não funciona assim. Então, a maturidade consciencial, ela deve ser feita da seguinte forma. Imagine um triângulo, tá? Então, nós temos luz e sombra no outro lado. A luz e sombra é o bem e o mal, né? É o yin e yang, né? Como nós falamos na medicina chinesa. É a versão positiva e negativa do aspecto deste planeta, que é essa separação, esse dual. Onde que a gente deve se colocar diante dessa situação? E aí, Regiane, qual delas eu vou olhar? Vou ficar vendo a coisa negativa para atrair ela ou vou ficar vendo a coisa positiva? Os dois. O campo, na verdade, original que nós devemos de ficar é aqui em cima, no topo. Esse topo aqui é o líder, é a maturidade consciencial que eu falo. Por quê? Porque o líder, ele não se afeta com o problema, como eu mencionei. Ele simplesmente olha para as duas situações como se fossem separadas. E ele sabe nessa hora
dirimir toda aquela situação, né? Digerir aquela situação analiticamente, e com o coração ele toma a decisão. Por isso que ele fica no topo. Então ele fica na neutralidade, reflete harmoniosamente os dois pontos de vista e toma uma decisão. Esse é o líder. Esse é o líder que nós precisamos ser. E aí se diz, tá, mas e aí, Rejane, onde é que coloca isso dentro da terapia? Quando nós fazemos uma terapia de hipnose, por exemplo, da hipnoterapia avançada, a gente simplesmente olha a pessoa, vê a sombra delas, reprograma essas sombras dela numa versão positiva. A partir daí ela está vibrando o quê? Frequências altas de alegria, de amor, de superação, de fortalecimento. Esse fortalecimento no ser. É como eu sempre falo, a vida ela não deve ser medida pelo que o outro pensa, pelo que o outro quer, pela situação que está ali acontecendo de fato. Ela deve ser analisada, mas reprogramada para melhor possibilidade. Então, sempre nas sombras do sofrimento é a luz que tá sendo trazida. Então é isso que tem que fazer. E no caso da terapia, conforme a gente vai reprogramando, o ser vai se fortalecendo e ele vai percebendo que ele é líder dele mesmo, que ele mantém o controle sobre as atitudes dele, sobre o pensamento dele. Controle que eu digo é leveza, tá? Não vão pensar que tenho que ser, sou obrigada a, como eu costumo falar, não. Mas é consciência de que você tem a capacidade de solucionar. E eu sempre menciono assim, você é um Deus. Você tem o poder de fazer e acontecer. O que você quer escolher para a sua vida? Então seja líder. Maturidade consciencial é ter uma consciência do mundo que você vive, das situações que você vive, que você atraiu, que são colocados no teste, e assim tomar a sua devida decisão. E a terapia ela vai fazer com que você tome isso de uma forma leve, pacífica, harmônica. Legal, gente? Beijinho, até mais. Tchau, tchau.